Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento: SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sábado! E você sabe que todo sábado, nesse horário, você tem o compromisso conosco no Bastidor CBN. E hoje nós estamos recebendo a doutora Célia Regina Barreto Bianco, que é a médica responsável pelo Serviço de Resgate Psiquiátrico no HC da USP de Ribeirão Preto. Doutora Célia, o que eu errei? Não, o meu resgate não é do HC. Eu trabalho com resgate particular. Particular. Eu me formei na USP e fiz residência no HC. E é uma indicação do Dr. Ibiraci Camargo, que isso não é indicação. Quando o Dr. Ibiraci fala, a gente bate continência. Bom, nós vamos falar sobre o resgate psiquiátrico. Eu quero dizer que o 9746-9050... 99643-9050. 99643-9050. Está aberto para você fazer as suas perguntas pelo WhatsApp, porque a doutora Célia está lançando um livro sobre técnico, é um livro que é extremamente técnico, que é o Manual de Resgate Psiquiátrico. Doutora Célia, vamos dar um apanhado desse Manual de Resgate Psiquiátrico. O que a senhora pretendeu ao escrever esse livro? Bom, eu acho que, então, obrigado pelo convite, agradeço que o professor Ibiraci me indicou para falar a respeito desse assunto, né? Eu acho que o mais importante, sem falsa modéstia, não é falar do livro, mas do assunto, tá? Que é um assunto muito pertinente para a nossa situação complexa de saúde mental que nós estamos vivendo no mundo e na cidade, tá? Então, é um livro que fala a respeito de atendimento de emergência e urgência a pessoas que estão com um quadro mental agudo e que não estão aceitando procurar um atendimento médico, num pronto-socorro, no médico, onde quer que seja. E esses casos são casos que a pessoa corre risco de vida. Então, eu só faço esses atendimentos mediante um relatório médico, acho que é importante isso ficar muito claro, e que para que o paciente seja conduzido em segurança para um serviço de atendimento, seja um pronto-socorro, seja um serviço de saúde de emergência, ou mesmo um hospital onde ele já tem algum leito reservado. Né? Desde já, eu quero dizer que é um assunto bem discutido, bem polêmico. A ciência sempre tentou provar o momento, o tempo, o time do negócio, né? E muitas vezes a própria família, o próprio cidadão, ele acaba não se adequando. Eu quero dizer de novo que o 99746909643, o Matheus está me corrigindo aqui, 996439050, está aberto a perguntas. Mas eu disse isso, doutora, porque a gente vê diversas situações. Nós vimos a Cracolândia em São Paulo ao longo dos anos. Quantas vezes tentaram fazer interdição, quantas vezes tentaram resgatar, quantas vezes tentaram, e aí você tem direitos humanos, você tem direitos desumanos, você tem famílias, você tem políticos, você tem uma série de coisas que intervêm e acaba atrapalhando a ciência, a correção do negócio. Digamos que é um assunto polêmico, né? O que eu penso, assim, em relação a esse assunto? O resgate, ele é o último do último recurso que a gente usa quando não há outra maneira de ajudar um paciente. A gente tenta de todas as formas que ele procure o consultório, que ele procure o CAPS, que ele procure a UPA, seja lá qual for a forma de atendimento que a pessoa vai ter. E se isso não for possível e a pessoa estiver correndo um risco de vida, por exemplo, um risco suicida grave, né? Às vezes a pessoa está num prédio de apartamentos querendo pular, ou a pessoa está numa situação armada, né? Essa situação não é só em filme, não, né? É na vida real, né? Felizmente, são situações raras. Na verdade, não é uma coisa que acontece todo dia. É uma coisa que acontece, às vezes, quando há falha
que a gente chama de falha no atendimento ambulatorial. Falha não no sentido que alguém errou, falha porque não está dando certo, seja porque o paciente não aceita tratamento, não toma medicação e acaba se colocando numa situação de risco para ele, ela ou para um familiar. Né? Às vezes o paciente prende o familiar em casa, em cárcere privado, isso eu já vi inúmeras vezes, né? Eu trabalho nisso há 20 anos, mais ou menos, com resgate psiquiátrico. Muito também, o professor Birassi me apresentou isso no curso médico, falou a respeito desse assunto, eu acabei me interessando e acabei enveredando por essa área. E aí constitui uma equipe que trabalha comigo, que tem um treinamento específico, né? E a gente trabalha em sintonia, um trabalho que... O trabalho de resgate, ele envolve, em qualquer resgate, envolve um envolvimento a equipe tem que estar muito em sintonia e treinada para trabalhar junto, a ponto de que a vida de um de nós está na mão do outro o tempo inteiro. A equipe é um trabalho de risco, de alto risco. Eles têm perigos, tanto para o paciente se machucar de alguma forma, né? Imagina que o paciente está perto de uma janela e tal, ou num local perigoso, ou armado, né? Vai envolver polícia, muitas vezes envolve o SAMU, envolve até bombeiro, né? Então, nosso trabalho é um trabalho de risco e de cálculo. A gente planeja, não é nada impensado. Nós estamos com a doutora Célia Regina Barreto Bianco, falando sobre resgate psiquiátrico, aliás, é autora do livro do Manual de Resgate Psiquiátrico, e o 996439050 está à disposição para você fazer a sua pergunta. Bom, a senhora alertou com relação aos problemas familiares, a senhora alertou com relação aos perigos que isso é. Mas essa semana, quando eu divulguei o programa que ia ter, a jornalista Blanche Amâncio, uma amiga, ela falou assim: puxa, Edson, que oportuno, porque outro dia desse eu passei pela, não sei onde foi, na rua que ela passou, e uma pessoa em estado assim, visivelmente precisando de um amparo, precisando de um acolhimento, não sei se era o caso de um resgate, e ela falou: poxa, o que eu faço? Quer dizer, também não se sabe o que fazer quando você vê uma situação dessa. Pois é, esse que é o assunto que eu acho que é bem legal, e o livro fala mais da técnica, mas eu acho que a gente tem que aproveitar para falar em saúde pública, né? Isso é super importante, com certeza, mais importante que o livro é isso. Então, por exemplo, hoje, o que a gente faz? A gente chama o SAMU, né? Que é um braço importantíssimo da saúde, que a gente se orgulha, pelo menos eu me orgulho muito de ter esse serviço brasileiro, inventado no Brasil, e funciona muito bem no país inteiro. E que, mas ele não é equipado ainda com um especialista em resgate psiquiátrico. Esse assunto vem sendo discutido no Brasil, né? Já tem uma lei a respeito disso, criando o SAMU mental, por exemplo. Acho que algumas questões têm que ser pensadas, orçamentário, uma série de coisas, né? Porque é uma área a mais para um SAMU. Então, vai haver um gasto com isso, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Eu sei que isso tem que ser calculado, né? Mas, por exemplo, em Pelotas e em Porto Alegre, isso já está em treinamento. Não está funcionando, mas as equipes já estão contratadas e eles estão treinando, né? Eu estive lá fazendo um curso de resgate aeromédico há uns 2 meses atrás, em Porto Alegre, e lá tem uma visão para resgate muito interessante. Eu nem sabia que era tão desenvolvida isso lá. E fui fazer um curso na minha área mesmo, interessada também, porque também trabalho com aeromédico na minha área, né? Por exemplo, você vai buscar um paciente em um lugar distante que você não tem como transportar de ambulância, e é possível fazer um resgate aéreo para uma situação dessa e trazer o paciente para um local onde ele vai ser atendido. Isso também existe no mundo, existem vários lugares que isso já funciona bem. E aqui nós estamos desenvolvendo. Então, quando a pessoa vê o outro na rua em surto e vê que a pessoa está precisando de ajuda, o que a gente faz? A gente chama o SAMU, imediatamente. Eu também faço isso. O SAMU, a polícia, né? O bombeiro é 190, né? Que a gente liga normalmente. O SAMU acho que é 192, então a gente liga e eles vêm. E aí, o que o SAMU vai fazer? Nem sempre o SAMU vai pôr a mão no paciente. Por quê? Eles não têm esse treinamento. Às vezes chama a polícia, às vezes tenta junto com a família, que é o que a gente orienta,
levar, então, para o serviço de urgência, para uma UPA, né? É isso que tem que fazer, essa é a orientação básica hoje em dia do que a gente tem. Um SAMU mental, que é chamado SAMU mental, esse projeto novo que já foi aprovado no governo federal, mas ainda não está sendo implantado, ainda está sendo estudado, tudo isso tem que ser pensado, né? Inclusive do ponto de vista orçamentário, para não atrapalhar o SAMU geral, tudo isso é bem delicado, né? Mas de alguma maneira pode ser implantado para que o especialista e pessoas especializadas junto, né? Concursados ali, pessoas contratadas da saúde, né? Da cidade, né? No caso aí da área da saúde, da prefeitura, vão atender junto com o SAMU e vão usar as técnicas corretas para contenção, para medicação, para não machucar a pessoa. Existem técnicas que a gente usa que você não machuca, você não usa gravata para pegar a pessoa, não é isso, né? Isso tem um risco de você até matar a pessoa, né? Existem casos, infelizmente, na cidade, que a gente tem notícia de que quando o resgate não é especializado, as pessoas vão e pegam pelo pescoço. Isso causa uma parada respiratória na pessoa, né? Quando não causa uma fratura, de alguma forma, no pescoço. Isso é um assunto extremamente complicado, porque hoje uma população que a gente vê muito na rua em crise são dependentes químicos graves, né? Na rua a gente vê as pacientes às vezes que usam crack, alguma coisa assim, que é uma situação muito triste. Uma realidade. Que a gente vê todo dia em Ribeirão. O meu consultório é perto ali, de um lugar que é considerado uma das cracolândias de Ribeirão, vamos chamar assim, que é ali perto da Rua Guatapará, né? Meu consultório é na Itatiaia, e lá é perto da Guatapará. E a gente vê na descida de onde eu trabalho, né? O pessoal fica nos semáforos pedindo dinheiro, e é um pessoal da Cracolândia. Então, são pessoas que precisam de atendimento, de acolhimento no CAPS-AD, seja lá onde for, para que não cheguem numa urgência, né? A pessoa às vezes entra em surto, pode agredir alguém, pode se agredir, pode se jogar na frente do carro, né? E, às vezes assalta, porque a pessoa está extremamente, às vezes, agressiva, agitada por substâncias, né? Então, esse é um assunto extremamente atual, necessário. Eu sei que é delicado, uma situação que exige um olhar da sociedade para esse assunto, né? E não é só internar, né? Quero deixar claro que eu não sou a favor de trancar as pessoas. A gente vai ter o dia 18 de maio, que está perto, que é o dia da luta antimanicomial. Eu faço parte desse movimento. Então, eu busco, sim, de resgate para salvar a vida da pessoa, não para trancar ela em uma cela e ela ficar de jeito nenhum. Não é nada disso. Nós vamos ter um intervalo dos nossos anunciantes, você vai ver as mensagens aí. Eu estou com a doutora Célia Regina Barreto Bianco, autora do livro Manual de Resgate Psiquiátrico. Eu quero mandar um abraço para o Celso Gaspar Litoldo, desejo um ótimo sábado para ele também, que mandou pelo 996439050 uma mensagem para a gente, e você pode mandar por esse número a sua pergunta para a doutora Célia. Já nós estamos de volta, até já. Bastidor CBN, oferecimento Base Química, GS Inima, Copema, Sicredi e Saide Empreendimentos. Bastidor CBN, apresentação Edmo Bernardes. Estamos aqui com a doutora Célia Regina Barreto Bianco e que nosso WhatsApp está à disposição, 996439050, para falar sobre esse problema de resgate ou quando se precisa do resgate psiquiátrico. A senhora falou no primeiro bloco, doutora, nós falamos sobre onde, como, né, recorrer. Mas eu também vejo a orientação e a cultura ou a educação do vizinho, do companheiro de trabalho, num shopping center. Como que a pessoa, você identifica, fala, olha, essa pessoa precisa de ajuda, a família não está vendo, ou a própria família não está vendo, não é só o vizinho, não. Quer dizer, existe uma falta de conhecimento, cultura em cima dessa identificação? Olha, assim, sim, de uma certa forma,
A gente percebe quando um de nós não está bem da cabeça, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai percebendo, que tem alguma coisa que não está bem, a pessoa começa a falar alguma coisa estranha. Se a pessoa já faz um tratamento psiquiátrico para uma doença mental grave, né? Uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, algo assim, um uso grave de substância que altera o estado mental, a gente até já está mais preparado ou sabendo que pode acontecer uma crise, né? Às vezes a pessoa interrompe a medicação, mas quando é um surto, primeira vez que a pessoa tem um surto, que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Se a gente for submetido a um estresse grave de tal natureza que aquilo fragmente a gente, vamos dizer assim, emocionalmente, naquele momento, a gente pode ter um surto. E aí os familiares, em geral, fazem o quê? Em geral, a gente procura ajuda médica e psicológica, né? Muitas vezes vai psicólogo primeiro, quando é uma criança, quando é um adolescente, que houve um aumento incrível no mundo todo nos quadros mentais em crianças e adolescentes, né? Crianças? Sim. Se você fizer uma busca na internet e em dados de pesquisa, você vai ver que no Brasil houve um aumento importante das internações psiquiátricas em crianças e adolescentes. O mundo todo está sofrendo, né, um tsunami de saúde mental, um problema sério. Isso tem impactado muito na procura por atendimento no SUS, no Brasil, e nos consultórios particulares estão lotados, né? Os consultórios de psiquiatras estão lotados, e dos convênios e particulares também. E por que eu estou tocando nesse assunto? Então, além de você perceber que a pessoa está com um problema mental, você tem que procurar ajuda em algum local, né? Algum lugar com alguém especializado, para que a pessoa te indique qual é a melhor forma de ajudar, né? Se é através de conselho psicológico, se é através de consulta no ambulatório, no CAPS ou na UPA ou no consultório, ou em casos, eu trabalho a nível particular, se é um caso de resgate quando não está tendo mais o que fazer. Quando não é particular, a nível SUS, a gente procura o SAMU e a polícia mesmo, para orientar, eles orientam, né? Eles aconselham. Há situações em que é chamado bombeiro também, né? Às vezes a pessoa, outro dia teve um caso que até uma psicóloga me ligou, me informou que tinha um paciente, uma pessoa em cima de um prédio abandonado, e a pessoa queria se jogar. Ela estava muito preocupada com isso que ela viu, acho que do apartamento dela, e aí ela falou que os bombeiros estavam lá há muito tempo tentando convencer a pessoa a não pular, até que eles conseguiram imobilizar a pessoa, né? A gente vai com calma até poder segurar e levar a pessoa em segurança para tratar. Mas perceber que a pessoa está alterada é uma coisa. Procurar atendimento médico às vezes demora, sabe, Edmond? Às vezes demora para a pessoa, até pelo preconceito mesmo que as pessoas têm de lidar com o problema mental, né? Mas mesmo com a questão do preconceito, a gente precisa procurar ajuda, porque se a gente não procura ajuda, pode chegar a um ponto que é tarde demais, às vezes a pessoa perde a vida, né? Eu falei para a senhora de crianças, mas os dados que eu tenho, crescimentos em jovens, internações de crianças e adolescentes até 19 anos, pela colocação que eu tenho aqui, por transtornos mentais aumentaram, com 482 registros em 2024, e a tendência é de aumento. Sim, se você puxar lá, mesmo no Google mesmo, aumento da internação psiquiátrica em crianças no Brasil, você vai ficar impressionado. Isso é uma coisa... Eu atendo Unimed, por exemplo, né, em particular, no consultório, e trabalho num serviço que faz internação breve no Hospital Geral, aqui em Ribeirão Preto, né, pela Unimed. E aumentou mesmo a procura para atendimento de adolescente e criança, aumentou mesmo. E a gente às vezes tem que internar brevemente por alguns dias para ajustar a medicação. A internação, ela não é uma punição, acho que é importante falar esse assunto. É uma internação como é uma pneumonia complicada, algum problema que você precisa... É uma intervenção do processo. Isso, é um tratamento limitado por alguns dias. Então você vai, interna e melhora e tem O Hamilton alta. está mandando uma pergunta para a senhora aqui. Em relação às clínicas particulares que fazem resgate involuntário, né, ele deixou até bem registrado Sim. aqui, de usuário de drogas,
como a senhora avalia a forma que esse resgate é feito, muitas vezes de forma truculenta? Existe alguma exigência ou protocolo para resgatistas de clínicas de recuperação particulares? Olha, sim, no Brasil existem portarias que regulamentam as internações, né, que são internações psiquiátricas. Elas são voluntárias, involuntárias e tem as indicadas pelo juiz, né, de indicação judicial. Judicial, exatamente, internação judicial. A judicial é quando a família, por exemplo, procura o promotor público com um relatório médico. Quero deixar claro que sem relatório médico ninguém pode fazer nada, não é adequado você resgatar ninguém sem indicação médica. Eu não trabalho, por exemplo, dessa forma, eu só trabalho com um colega que me solicita o resgate, não é nem a família, só para vocês entenderem como funciona. O colega indica com o relatório, aí eu leio, vejo se é pertinente, converso com a família e vou verificar se aquilo procede. Porque existe um risco também de você fazer um resgate errado. Imagina um absurdo. É o que o Hamilton está perguntando, né? Com relação à truculência e à involuntariedade. Sim. Então, o Brasil tem uma legislação muito clara a respeito disso. Você não pode resgatar ou agarrar ninguém, vamos chamar assim, nesse caso aí, a pessoa gruda no outro, né, para pegar. Isso é contra a lei, isso é rapto, isso é crime, né? Então, qual que é a razão das clínicas buscarem? Eu diria o seguinte, o fato de não ter um SAMU mental ainda, ou uma estrutura da prefeitura regularizada, que faça essa busca, então as clínicas desenvolveram esses grupos deles que buscam pacientes. Até onde eu sei, né, já trabalhei numa clínica há muitos anos atrás, e que esse resgate era feito por funcionários da clínica. Eu nunca participei deles lá, e não tinha medicação, era só seguravam fisicamente. Então, o risco de haver um acidente e machucar o paciente é enorme. Eu acho uma loucura isso, muito perigoso. Aí o familiar vai falar, mas como é que eu vou fazer? Né? Se eu não usar, nós estamos diante de uma situação realmente séria, você fica entre a cruz e a caldeirinha. Como é que você vai buscar? A pessoa está lá usando droga há dias em casa, se expondo quase a uma parada cardiorrespiratória por uso de droga, e não conseguem buscar. Então, esse pessoal acaba chamando clínica. Droga essa que tem um outro dado aqui. Homens jovens, ou seja, 61% da faixa, estão colocados no uso de álcool, drogas, sendo que álcool e drogas predominam. Nesse 61%, 40% é por álcool e droga. Quer dizer, existe um número preocupante aí, hein? Sim, nesses jovens, essa juventude. Sim, acho que essa questão da droga, o álcool ainda é a droga mais perigosa do mundo, né? A gente sabe que ainda é a droga mais complexa e que destrói a família. E mais liberada, né? Sim, acho que deveria aumentar o controle, na verdade, em relação ao álcool, como foi com o cigarro, né? Que a gente teve uma melhora no uso, na parada de usar cigarro muito grande no Brasil, né? Acho que foi muito acertado o que o governo fez, a política de saúde. Então, para o álcool também precisaria ser mais sério isso. As outras drogas nem se fala, acho que tem que combater mesmo o tráfico. Eu acho que esse é um assunto polêmico, mas assim, eu acho que tem que ser combatido. Porque essa é uma droga que a cocaína, o crack, destrói completamente a pessoa, pessoal. E ansiedade, né? Há um disparo na internação de pessoas por ansiedade. Internação por ansiedade é meio complexo, Edmund, porque assim, a gente evita internar casos que a gente pode manejar num serviço de urgência, com observação, a gente medica ali no local, em geral, uma observação é suficiente, né? Você não vai internar uma pessoa com ansiedade. Uma crise de pânico a gente trata em algumas horas, no máximo até o dia seguinte, a pessoa está melhor e tem medicamentos que vão impedir o pânico. Eu quero agradecer a doutora Célia Regina Barreto Bianco, a gentileza dela estar conosco nesse sábado aqui no Bastidor CBN. E pessoal, às 11 horas da semana que vem, no sábado, você tem um compromisso conosco. Até lá!
Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento: SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar.